Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo exercícios de potencial elétrico. Eu vou fazer agora uma questão de trabalho da força elétrica. A questão diz assim: as células são as unidades básicas da vida. O entendimento do funcionamento delas é muito importante dos pontos de vista físico e químico, a fim de saber como funcionam os seres vivos e como eles reagem frente a diversos estímulos externos. Um dos avanços do ponto de vista físico foi a descoberta da existência de excesso de íons positivos na parede externa e excesso de íons negativos na parede interna da membrana celular. Essa descoberta indica que a membrana celular se comporta efetivamente como um capacitor elétrico, que podemos chamar de capacitor celular. Sabe-se também que a diferença de potencial elétrico entre as paredes da membrana de uma célula nervosa varia de 55 mV a 100 mV para animais de sangue quente. Suponha que um capacitor celular pode ser aproximado de um capacitor de faces paralelas e que a espessura da membrana celular é de 7 nanômetros, onde um nanômetro é igual a 10 a menos 9 metros. Dessa forma, é correto afirmar que, letra A, o sentido do campo elétrico no interior da membrana é de dentro para fora. Cara, se ele falou que o interior da membrana tem excesso de carga negativa e o lado de fora é positivo, a gente sabe que o campo elétrico ele vai da placa positiva para a placa negativa. Então, essa é a direção e o sentido do campo elétrico. Então, não é de dentro para fora, e sim de fora para dentro. Por isso que essa letra A está errada. Agora, a letra B fala assim: os valores do campo elétrico no interior da membrana encontram-se de 7,86 vezes 10 a sexta volt por metro e 1,43 vezes 10 a 7 volt por metro. Cara, veja bem, potencial elétrico não é igual a campo vezes a distância? Então, a gente pode dizer o seguinte: o problema falou que a célula nervosa ela tem um potencial elétrico de 55 mV e um potencial elétrico de 55 mV. A distância, né, a espessura, vamos botar assim, da membrana, essa distância vale 7 nanômetros. Para eu saber qual é o valor do campo elétrico no interior da célula, a gente pode dizer o seguinte, que campo é igual ao potencial elétrico divididos pela distância, certo? A gente tem aqui 55 milivolts. Então, eu posso dizer o seguinte, que E1 vai ser 55 vezes 10 a menos 3, divididos por 7 vezes 10 a menos 9 metros, né? 7 nanômetros, 7 vezes 10 a menos 9 metros. Se eu pegar o 55 e dividir por 7, isso vai me dar 7,857 vezes 10 a menos 3 vezes 10 a 9, porque a potência, quando sobe para a parte de cima, ela sobe com seu sinal trocado. Então, aqui vai ser 7,857 vezes 10 a sexta, né? Volt por metro. Agora, como é que vai ficar o meu E2? É 100 vezes 10 a menos 3 divididos por 7 vezes 10 a menos 9. 100 divididos por 7 vai me dar 14,285 vezes 10 a menos 3 vezes 10 a nona. Então, isso vai me dar 14,285 vezes 10 a sexta volt por metro. E aí, a gente pode ver o seguinte, ó.
que a minha letra B está verdadeira, né? Ó, 14,285 vezes 10 à sexta é a mesma coisa que 1,428 vezes 10 a 7 volt por metro, tá? Então, essa aqui está verdadeira. A letra C, ela fala assim: o campo elétrico no interior da membrana celular é nulo. Cara, tá errado, ele não é nulo, ele vai ser diferente de zero, porque ele tem potencial elétrico, né? Então ele tem um campo elétrico diferente de zero. A letra D fala que o potencial elétrico na parede externa da membrana é menor que o potencial elétrico na parede interna. Cara, a gente sabe que a carga, ela sempre vai do maior, quando a carga é positiva, ela vai do maior potencial para o menor, né? Isso se a carga é positiva. Se a carga é negativa, ela vai do menor potencial para o maior potencial. Como no nosso caso, o lado de fora da célula, né, é positivo e o lado de dentro é negativo, ou seja, maior potencial de fora do que de dentro, ela vai do maior para o menor e não do menor para o maior. Por isso que essa aqui está errada. E a letra E fala que o potencial elétrico é constante no interior da membrana celular, ou seja, na região limitada entre a parede interna e a parede externa. Cara, tá errado também. Por quê? Porque as superfícies equipotenciais no interior da membrana têm seu potencial dividido no mesmo sentido das placas, ou seja, ele vai do positivo para o negativo. Por isso que essa aqui também está errada. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.